Seguindo aqui, o começo do programa tá quente, a gente já falou de várias coisas aqui. Paulinha, é hora da gente trocar uma ideia aqui sobre o guerrilheiro Carlos Marighella, cuja morte completou 50 anos ontem, com direito à celebração da memória e tudo. Vamos lá, e aí? Aqui na Alameda Casa Branca, em São Paulo, exatamente no local onde ele foi morto, não é, Edgar? Então, o que aconteceu? Algumas pessoas se reuniram ali, cerca de 100 pessoas, para celebrar essa memória e para defender o que eles acreditam que é a importância da resistência no atual cenário político. Então, a Maria Marighella, que é a neta do Marighella, estava ali, ela, enfim, falou algumas coisas. Entre essas coisas, ela disse o seguinte, ó: há um desejo de interdição do debate político no Brasil. É interditar um candidato, que é o ex-presidente Lula. É interditar uma parlamentar como Marielle, quando você censura as artes, e eles precisam interditar para implementar uma política do terror, do ódio, da miséria. Mas as ideias e as lutas são imortais. E aí ela também comentou a questão do AI-5, que a gente até já trouxe aqui no programa. Ela disse o seguinte: não pode o filho do presidente falar sobre AI-5, porque o AI-5 fere a Constituição, então é inconstitucional. O desejo de apagamento existe e nós vamos fazer o relembramento. E aí, em relação ao avô, ela diz o seguinte: há a dor da injustiça moral de tratá-lo como terrorista. E diz que o novo ciclo é dizer ao Brasil quem é Marighella. Há muitos Marighellas. A luta antirracista e antimachista em curso é Marighella. A cada vez que reinventamos a luta, reinventamos Marighella. Bom, tinha gente ali do PT, MST, UNE, Levante Popular, da Juventude, antigos guerrilheiros, ex-presos políticos da ditadura. Essa questão da Marielle também surgiu numa outra fala do ex-ministro de Direitos Humanos do governo Lula, o Paulo Vagnucci, que disse o seguinte, ó: o desafio do momento é sintetizado por Marighella e Marielle. E aí vocês sabem que nesse clima dos 50 anos da morte do Marighella, que tem 3 versões, que até hoje não foi de fato elucidada. Sabe-se que os militares ali mexeram no corpo do Marighella, mudaram ele de posição. Existe a história da própria viúva, que também estava ali presente nesse manifesto aos 94 anos, que diz que o marido não sabia dirigir. Então, uma das versões fala que ele estaria ali à frente num Fusquinha, e por quê? Se ele não sabia dirigir. Tem 3 versões para essa morte. O fotógrafo que estava ali também presente diz que realmente os militares mexeram com esse corpo. Enfim, são muitas as dúvidas que encobrem aí esse momento, e a gente ia ter o filme do Wagner Moura nesse conjunto aí dos 50 anos da morte do Marighella. Seria lançado agora em 20 de novembro. Teve toda aquela questão, aquele imbróglio desse cancelamento por atraso da documentação, não conseguiram cumprir com algumas coisas ali com a Ancine. Até hoje a gente não tem uma data, né? O seu Jorge veio aqui ao programa e não soube dizer pra gente se existe uma data para o lançamento desse filme. Exatamente. Em algum momento ele virá a público, não sei quando. Tem até um segundo filme que também vai ser lançado e que trata também desse, não exatamente desse momento, mas de um derivado, que é o codinome Clemente, que é a história de um outro guerrilheiro, que inclusive quando Marighella morreu, ele teria no bolso um bilhete que faria referência ao Carlos Eugênio Sarmento Coelho da Paz, que então era um adolescente de 19 anos, que também era um guerrilheiro conhecido como Clemente. Então a gente também vai ter esse documentário. Até a ideia inicial parece que eram os dois serem lançados juntos, isso acabou não acontecendo. Esse Carlos Eugênio, ele permaneceu vivo, ele faleceu agora em junho. Ele chegou a ver o documentário dele pronto, esse documentário da Isa Albuquerque, e viu também o filme do Marighella, mas veio a falecer em junho, então também não vai poder acompanhar esse lançamento. Quero saber o que vocês acham, esse tema é sempre polêmico. Aqui no Twitter as pessoas estão com as suas grandes opiniões, revoltadas ou não, não é, Edgar? Tá todo mundo participando. O que é que vocês acham? Posso dizer. Vai lá, vamos lá. Quer começar? A Adrilha estava aqui se segurando, que ele já queria falar, estava falando palavras aqui já. Com toda a vênia, a neta do Marighella, ela é parente, mas enfim, resistência aqui. O Marighella era não só resistente à ideia de uma democracia, como queria massacrar qualquer tipo de debate concernente a um tipo de democracia liberal.
No manual de guerrilha dele, que já é célebre, já é famoso, já foi citado aqui nesse programa, ele propunha sequestros, assassinatos, eliminação sumária de agentes capitalistas. Ele pressupunha o caos, o terror, para implantar não uma democracia, não uma liberdade, mas uma ditadura do proletariado aos moldes marxistas. Entendeu? Eu acho que a gente tem que passar realmente a história limpo. A figura de Marighella, durante décadas, foi visto como um herói, foi visto como um homem que sublevou em relação a uma ditadura. Sim, se sublevou em relação a uma ditadura, mas um erro não justifica o outro. E a ditadura que o Marighella queria implementar talvez fosse muito mais organizada e muito mais sangrenta do que a ditadura que foi feita em relação à direita no Brasil. Passar limpo essa história dele, a gente que tem necessidade urgente. Eu acho o seguinte, a gente fala aqui do nosso espanto em relação a figuras como o brilhante Ustra, do nosso espanto em relação a afirmações enaltecendo o AI-5, mas cadê o espanto em relação à figura de um homem que promoveu mortes, tortura, assassinato, em nome de um bem, né? Em nome de um bem utópico que ele queria, mas todo mal se traveste de utopia, gente. A utopia é a mãe do mal. Você querer transformar o mundo no lugar melhor com métodos assassinos, com métodos cruéis, com métodos canhestros. Meu Deus, o Marighella, ele teve a história tão deturpada em nome dessa utopia esquerdopata que dominou o país durante anos, que até negro ele virou. O Marighella era branco. O Marighella era levemente mulato. Até isso, essa cultura de vitimização de um homem que foi, em vida, um monstro a esquerda quer fazer. O Marighella tem que ter sua história contada, sim, mas de um prisma que abre, que amplia a liberdade de pensamento para saber factualmente quem ele realmente foi. E, a meu ver, ao ver de muita gente, ele foi um monstro. Se você, a biografia dele diz, ele é filho de um imigrante italiano com uma mulher baiana, mulher da Bahia, ele é um negro miscigenado. Note bem, mas isso é uma questão cultural importada do racialismo americano. Agora, no Brasil, ninguém veria o Marighella como negro. O meu avô era mulato e era, vou fazer uma inconfidência aqui, era meio racista, assim, meio leve. Aqui no Brasil tem até mulato, claro. Não, isso é só aqui é uma questão étnica, de cor de pele. Dizer que essa coisa, que uma pessoa branca como o Marighella, ainda que ele tenha sido descendente de negros, seria tratado com racismo, é mais uma iconografia simbólica em relação ao tipo de vitimismo e tipo de deturpação histórica que querem fazer com o personagem. Não, mas nem é nessa questão, era só trazendo um dado biográfico ali para que o ouvinte tenha ali claramente de onde ele vem. Mas ele não era negro aos moldes do brasileiro. Agora, se você olha como personagens históricos, ele tá aí, né? Como alguns olham como herói, outros olham como um terrorista, um guerrilheiro terrorista, outros olham o militarismo. Quem tomou o poder para que não acontecesse essa ditadura que você falou, foi o governo militar. E, inclusive, ontem no nosso papo, você se lembra aqui, né, quando falávamos do Lacerda, sim, que ele exatamente começou dentro de uma família comunista e se decepcionando com o sistema, enveredou para um outro lado, um lado conservador, porque ele fazia essa afirmação. Mas Lacerda não era assassino. O Lacerda, de que a ditadura, caso ocorresse aqui a ditadura do comunismo, seria muito pior de ser derrubada, porque é mais organizada. Sim. Né, como você colocou aqui. Agora, se a gente trata essas pessoas como personagens históricos, eles têm que estar ali vivos mesmo, aparecendo. Agora, fica a questão, foi uma reação? A figura de Marighella é o que é hoje para algum grupo de pessoas, por conta de representar uma reação a algo que estava acontecendo no país naquele momento? Você citou muito bem o Lacerda. O Lacerda estabeleceu uma reação em relação ao comunismo que ele abandonou, foi abandonado por ele. Agora, o que é mérito de discussão aqui é a ação do Marighella. Entendeu? Ele reagiu a algo que ele achou errado? Reagiu. Todo mundo reage a algo que é errado, que pressupõe errado. Mas o tipo de reação dele envolveu apologia à tortura, envolveu apologia à morte, envolveu sequestro, envolveu a imposição de um terror. A ação dele foi indigna. E se você não é o tipo de reação. Se você troca isso para afirmações
para o governo militar, é a mesma coisa, você poderia usar as mesmas frases. Perfeito. Não é? Vamos lá, para você saber mais, só para ficar aqui numa sugestão, aqui, tem 2 filmes brasileiros bem interessantes. Um é O Que É Isso, Companheiro, que fala um pouco do sequestro do embaixador americano no Brasil ali, inclusive com a participação do deputado, já foi deputado, né? O Gabeira, o Fernando Gabeira. Está registrado, é um filme do Bruno Barreto, do final dos anos 90, e tem também O Dia em que Meus Pais Saíram de Férias, que é um filme da década de 2006, se eu não estou enganado, do Karl Hamburger também, que trata desse período dos anos de chumbo, e muito provavelmente você vai, não só no livro do Gabeira, mas ter contato com esses nomes que estamos falando aqui, no caso, o do Marighella. Vamos ficando... Alguém mais quer fechar com uma frase? Não, eu acho que é importante que a gente realmente conheça todos os dados, como a Comissão da Verdade tentou esclarecer o que aconteceu de fato ali na morte, e que, como a Adriles falou, e isso é uma coisa que eu considero, eu acho que um erro não justifica o outro. Foi um momento de muito embate, né, onde todo mundo ali cometeu seus excessos, e é isso, sequestro, explosão, será que é esse o caminho que poderia ter sido feito? Não, ou teríamos outro? Não vamos saber, né, foi o que aconteceu na história, mas eu acho importante que todos os fatos, né, sejam apurados, ouvidos, né, existe muita gente, por exemplo, que bom que há essa discussão. Porque a gente já discutiu aqui muito sobre liberdade de expressão no cinema e etc. Se a gente quer que determinadas visões sejam contadas, então todos os tipos de histórias têm que ser contados. O filme do Marighella tem sim que chegar ao cinema. E eu acho que, de verdade, não cabe a gente, brancos, numa bancada, discutir se o Marighella era branco. A história dele. Etnicamente ele era branco. O Mário Magalhães, sua biografia diz o contrário. Branco. Era só ver foto, não precisa ver a biografia. Machado de Assis também? Machado de Assis era mulato, era negro. Marighella, não.